Estamos ao vivo? Fala galera, muito boa noite a todos. Vamos lá. Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo e iniciando aqui mais um podcast Papo Faixa Preta. Se alguém puder dar um retorno aí do som para mim, para saber se está tudo ok. Então vamos aqui chamar o nosso convidado. Vamos ver. Galera, se alguém puder dar um retorno do som para mim, saber se está tudo ok. E já vamos chamar aqui o nosso convidado. Boa noite, Nicolás. Boa, vamos entrando aí, galera. Maravilha, muito obrigado. Galera, antes de chamar o nosso convidado, então, só queria aqui reforçar alguns recados. Se você ainda não nos segue no YouTube, todas as nossas transmissões, os nossos episódios estão lá. Peço para que vocês nos sigam. Papo Faixa Preta lá no YouTube. No link aqui da bio do Instagram, você vai encontrar aí o acesso a todos os nossos canais de comunicação, todas as nossas redes sociais, YouTube, Spotify. E estamos aí em uma campanha para poder alavancar as transmissões através do YouTube também. Então, quem puder dar essa força, segue a gente lá no YouTube, @Papo Faixa Preta dentro do YouTube. Vamos ver quem mais está chegando aí. Opa, Thiago já está aí, já vou te chamar aqui então, Thiago. Lembrando vocês também que o nosso podcast é apoiado pela Academia CTI, a mais tradicional Academia de Artes Marciais de Indaiatuba. Você que está procurando fazer artes marciais, judô, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, quer fazer musculação, personal trainer, preparação física para atletas com especificidade em artes marciais, você pode estar procurando a Academia CTI, lá você encontra tudo e mais um pouco ainda. Muito bem, vamos chamar o nosso convidado. Vamos lá. Opa, maravilha. Sensei Thiago, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que vai, Rafael? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Enquadrar aqui melhor. Beleza, maravilha. Thiago, antes de mais nada, eu já vou deixar você se apresentar aí para o pessoal, mas quero agradecer já a sua participação aqui. Para quem não sabe, Sensei Thiago não está no Brasil nesse momento, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. E a gente sabe a correria que é para poder dar conta de tudo e ainda tirar um tempinho para bater um papo aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. E se apresenta aí, fala para o pessoal onde você está. Fala, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito bom poder saber que a gente tem aí um podcast voltado para artes marciais na cidade de Indaiatuba. Acho que é muito importante. Indaiatuba é um celeiro, né, de atletas de artes marciais, de diversas artes marciais, não só do jiu-jitsu, que é a arte principal que eu represento, mas de outras artes marciais também. Então, fico muito feliz de participar, agradeço você pelo convite. E, pô, estou à disposição toda vez que o Papo Faixa Preta precisar bater um papo, estaria à disposição com certeza. Eu falo para É, todo mundo que é perigoso essa frase aí, hein? Porque eu chamo. pode chamar que eu estou à disposição com certeza. Nossa, Adoro conversar sobre artes marciais e a gente sempre acha tempo para isso, com certeza. nossa, agradeço demais. E você pediu para me Sensei, apresentar, né? isso, se apresenta o pessoal. Eu falei muito para o pessoal que era um convidado que não estava no Brasil, não estava em Indaiatuba, mas você é de Indaiatuba, né? Você é formado faixa preta aqui em Indaiatuba. E para o pessoal poder saber um pouquinho da sua história, se apresenta aí, conta um pouquinho de onde você veio, como você chegou aonde está hoje, para eles poderem se familiarizando um pouquinho mais. Tá bom, vamos lá. Eu estou em Melbourne, na Austrália, né? Melbourne é uma cidade ao sul da Austrália, a segunda maior cidade do país. Essa cidade tem 4 milhões de habitantes e eu vivi aqui por 12 anos e meio, antes de voltar para Indaiatuba ano passado, né? Então, meu nome completo é Thiago Stefanucci, eu tenho 47 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital do estado de São Paulo, mas eu sempre fui para Indaiatuba desde muito pequeno, né? Eu moro ali no Mosteiro Taissi, então a minha casa era a minha chácara. Então,
Meus pais sempre levaram a gente para, eu e meus irmãos, né, para Indaiatuba desde que eu tinha 1 ano de idade. Então me considero também indaiatubano. Cresci em Indaiatuba também. E moro em Indaiatuba desde 1996, que foi o ano em que eu fiz a minha primeira aula de jiu-jitsu, né? Então, esse aí sou eu, né? Então eu posso falar um pouco mais sobre artes marciais logo em seguida. Legal. Então, em 1996, já é uma vida dentro das artes marciais, né, Sensei? Pode-se É, dizer que é uma vida aí dentro já praticando. a minha primeira experiência com artes marciais foi em 1980. Eu comecei a treinar judô com 4 anos de idade, por intermédio aí da minha mãe, que me levou para o judô, eu e meu irmão mais velho. Então, desde então, eu venho usando kimono, né? Então, com algumas paradas, né? Porque quando a gente é criança, existe algumas. Ou você muda de casa, ou a criança às vezes perde um pouco o ânimo, mas sempre voltando para os tatames de artes marciais. Nesse caminho, eu treinei judô, taekwondo e também jiu-jitsu. Certo. E tudo aqui em Indaiatuba? Não, o judô eu comecei em São Paulo e o jiu-jitsu 100% em Indaiatuba. 100% Taekwondo em Indaiatuba. o taekwondo em São Paulo também. Taekwondo em São Paulo também. E o jiu-jitsu aqui você começou já na academia onde você se formou ou teve uma trajetória até chegar Não, eu na onde você comecei. formou? Essa minha primeira experiência com o jiu-jitsu em Indaiatuba, na verdade, ele foi. Eu tive o prazer, né, de ter contato com o jiu-jitsu aqui, bem na época das raízes do jiu-jitsu mesmo, né? O meu professor, Paulo Strecker, da Maromba, né, ele é meu amigo de infância, né? Então eu tenho aí contato com ele desde antes das artes marciais. Então as nossas famílias são amigas, né? Então a gente tem um contato grande. Ele sempre me chamou para treinar jiu-jitsu. Então, ele não se conformava de me ver no taekwondo. Então, ele me trouxe para o jiu-jitsu. A primeira experiência que eu tive com o professor dele, né? O mestre Orlando Saraiva. O mestre Orlando Saraiva, ele vinha de Mogi-mirim uma vez por semana para Indaiatuba e ele dava aulas ali no pavilhão da Viber. Não sei se você sabe onde é o pavilhão da Viber ali. Sim, sim, Ele sim. vinha aos sábados da aula por intermédio do Eli Pérez, né? O Eli Pérez foi quem trouxe o Eli Pérez, que tem uma companhia de seguro, né? Ele trouxe o mestre Orlando Saraiva para dar aulas em Indaiatuba. Então, esse foi meu primeiro contato com o jiu-jitsu dentro do pavilhão Viber. Nessa época aí, eu trabalhava em São Paulo e estudava em Campinas. Então, foi uma época muito difícil para eu poder me estabilizar no jiu-jitsu. Então, eu não treinei muito firme, né? Mas foi meu primeiro contato, foi lá. E depois eu comecei a treinar na Maromba. E desde então, o Paulo sempre foi meu professor. E eu nunca tive outro professor a não ser o Paulo Strecker. Olha só que bacana. Para quem não sabe, o Paulinho da Maromba, né, como ele é conhecido aqui em Indaiatuba, é casca grossíssima de jiu-jitsu, um cara muito antigo aqui na cidade e um dos grandes responsáveis aí por estabelecer o jiu-jitsu aqui em Indaiatuba, creio eu, né? Ele, se não é o mais antigo em atuação hoje, é um dos mais, acredito, aqui dentro da cidade. Ele é o E com primeiro, qualidade, foi isso? ele é o primeiro faixa preta de Indaiatuba, né? Para mim ele não Primeiro é, faixa preta de Indaiatuba? para mim ele é o maior responsável, né? O maior responsável pelo jiu-jitsu estar onde está em Indaiatuba, com certeza. É que bacana. E hoje você vê a infinidade de academias que a gente tem aqui em Indaiatuba, a qualidade do jiu-jitsu aqui de Indaiatuba, e é muito grande, acho que em todas as academias daqui, eu particularmente, não é minha arte marcial, mas me arrisco a dizer que o jiu-jitsu aqui é diferenciado na região, cara, porque a gente, é como você falou no começo aqui da nossa conversa, né, é um celeiro de atletas aqui na cidade. A gente vê Ah, pessoas despontando em todas as federações, e em não só no jiu-jitsu, todas, mas hoje em especial. e o mais importante, em todas as academias, né? O que é muito legal de ver, né? Não é só, não fica concentrado em uma só, né? Tem fera brava aí para todo lado. Tem. Eu digo, eu estou um pouco mais envolvido agora, né, com o Papo Faixa Preta, conversando com mais professores, e a gente percebe isso, meu, toda academia tem a galera despontando, está saindo dos casca grossa, uma galera com jiu-jitsu de muita qualidade. Isso me deixa particularmente muito contente, Sensei Thiago, porque assim, embora seja do karatê, não seja do jiu-jitsu, mas eu acredito que em Indaiatuba tem espaço para todo mundo e de todas as artes. E quanto mais gente dentro dessa cultura que a gente leva e que a gente prega das artes marciais, significa que é mais gente abraçando
uma comunidade onde se preza o respeito, a união, a dedicação, a meritocracia, de você ir lá buscar e conseguir algo, né? Então, ouvir um comentário desse, igual você falou, para mim é muito satisfatório. Mesmo eu não sendo do jiu-jitsu, eu fico muito contente com isso. Eu acho que é muito importante, principalmente para essa nova geração, essa palavra aí que você usou, a meritocracia, né? As coisas hoje em dia elas estão vindo muito fáceis, né? Então, batalhar por algo, ter esse esforço, né, para alcançar a graduação, ou alcançar uma medalha, ou seja lá o objetivo, né? O campeonato não precisa ser o objetivo final, né? Isso não é o mais importante dentro da nossa cultura de artista marcial, mas também é algo difícil de se alcançar e precisa de muito esforço, né? Então, é muito bom, né, ver academias espalhadas pela cidade que cultivam, né, esse tipo de cultura. Então, também fico feliz de estar de ter crescido no esporte dentro da Atuba e ver da Atuba no estágio que está. Então, isso é uma coisa que parabéns a todas as academias, né? Não só a academia onde eu cresci, a minha própria academia no momento também, mas todas as academias em que fazem um trabalho de qualidade, um trabalho sério, né? E são várias em Datuba, né? São Indaiatuba, como você falou, é o celeiro, cara, que arrisco dizer que ainda saíram muitos campeões mundiais aqui da nossa cidade, Com certeza, seguindo o ritmo que está. com E a certeza. impressão que eu tenho, vou abrir aqui uma coisa, um pensamento meu, é que esse momento que a gente vive aqui na cidade, o jiu-jitsu está muito em alta. É uma coisa que eu nunca ouvi falar tanto de jiu-jitsu aqui em Indaiatuba como estou ouvindo nos últimos meses aí, do último ano, na verdade. Talvez por eu não ser tão envolvido com o jiu-jitsu, não era tão envolvido, pelo menos antes do podcast, eu não ouvia tanto, mas a impressão que eu tenho é que está crescendo muito, né? A gente vê até por eventos que estão voltando a acontecer aqui na nossa cidade, na região também, não só aqui dentro de Indaiatuba, mas na região, e os nomes que estão aparecendo em evidência cada vez mais, pessoas antigas do jiu-jitsu que estão voltando à prática, graças a esse movimento todo. Então, acho que o esporte, o jiu-jitsu, hoje vive um momento muito importante aqui na nossa cidade e é disso para mais agora. Acho muito difícil diminuir a quantidade de praticantes a partir Ah, de agora. eu arriscaria dizer, Rafael, que isso é uma crescente que vem desde o primeiro UFC, né? Então, desde o primeiro UFC, isso não é uma coisa só de Indaiatuba, isso é uma coisa que acontece no mundo todo, cara. Eu tô aqui, eu posso te garantir também. Tem muita gente aí aqui em Indaiatuba também que dá aula na MENA nos Estados Unidos, dá aula em outros lugares, né? Isso é uma Sim, crescente mundial, isso é uma crescente mundial. Graças a Deus, o jiu-jitsu como arte marcial vem tendo um crescimento enorme, já é a arte marcial número um dos Estados Unidos e com certeza será a arte marcial número um do mundo. Em breve muito, está se tornando uma prática realmente muito popular. sim. Me corrija se eu estiver errado, se eu falar o nome errado aqui, tá? O BCC ou ADCC, que é o Campeonato de Jiu-Jitsu, acontece nos Estados Unidos, né? O ADCC, na verdade, ADCC. a sigla ADCC é Abu Dhabi Combat Club, né? Então, Uhum. ele foi criado por um sheik dos Emirados Árabes, né? De Abu Dhabi, como o próprio nome já diz. Esse torneio, ele, na verdade, ele já foi sediado no Brasil, já foi sediado na Europa. Agora ele acabou se fixando nos Estados Unidos, mas é um evento mundial, não é um evento americano, não. Ah, legal. Eu achei que ele era um evento de origem americana também. Não, Legal, bacana essa. não é. Não é. Na verdade, é um evento dos Emirados Árabes com influência brasileira 100%. Ah, show de bola. E até onde o que eu entendo é o maior evento de jiu-jitsu hoje. Na verdade, o ADCC ele é conhecido como um evento de submission grappling, né? Que seria um torneio de lutas agarradas. Então seria um mix, né, de lutas agarradas, wrestling, judô, jiu-jitsu, sambo. Então qualquer praticante de qualquer arte marcial de lutas agarradas, a sumô, poderia fazer parte do evento, né? Desde que consiga vencer as qualificatórias, né? As classificatórias. Ah, legal. Tá aí.
uma curiosidade, então, É. que depois isso deve virar um corte ainda, porque essa é uma curiosidade legal. Eu achava que era uma coisa mais fechada, mais Não, voltada apenas pro Gil. não. Talvez. As regras, inclusive, elas não são iguais às regras do jiu-jitsu tradicional para poder também favorecer as artes que não trabalham tanto o Newaza, né? Que é a luta de chão, né? Uhum. Então a regra é voltada também para poder dar mais possibilidade do wrestler, do judoca ganhar o evento. Pô, show de bola, meu. É um mix aí, então, das lutas Lutas de agarradas. agarrado, como você falou, né? Isso, Agarradas. isso, Legal, isso, isso. bacana. Sensei, mas voltando aqui, se deixar eu me empolgo muito e a gente vai acabar desviando às vezes do foco, tá? Então, se precisar cortar, fica à vontade, tá bom? Já Não, deixo vamos isso bem embora. claro. Fica à vontade aí. É porque vai vindo as curiosidades aqui que eu tenho e eu acabo me empolgando e já vou perguntando, já vou tirando as dúvidas. Mas voltando um pouquinho que você falou lá da sua origem, então o seu jiu-jitsu ele começou aqui em Indaiatuba, ele é original aqui de Indaiatuba, se formou faixa preta aqui em Indaiatuba, Sim. mas em algum momento ali você teve duas coisas ali que eu quero abordar aqui no nosso episódio, que é, primeiro, a sua ida para o judô também, embora você veio do judô, né, anterior ao jiu-jitsu até, mas acredito que se formou faixa preta de judô depois do jiu-jitsu, Sim, ou, sim, sim, sim. Muito certo? depois. Depois falar também um pouquinho das suas graduações, para o pessoal poder conhecer, tá? Tá. E o momento em que você saiu de Indaiatuba, porque você retornou, né, Indaiatuba tem um período aí. Conta pra gente, então, como que foi essa saída, como surgiu a oportunidade de sair daqui de Indaiatuba? Bom, vamos lá. Por partes. As graduações primeiro. Eu passei por várias academias de judô, né? Desde que eu era criança. Então, tive vários senseis aí de judô. Comecei a fazer judô na escola, depois fui passando por outras escolas, até esse período de 15 anos de idade, onde eu tive essa parada no judô, né? Eu quebrei minha mandíbula, tive que ficar um tempo parado e não pude praticar artes marciais por praticamente um ano. Nessa minha volta, eu fiquei um pouco cansado de treinar judô, para falar a verdade. E aí eu tentei achar uma academia de boxe para começar a treinar boxe. E não deu muito certo a minha experiência com o boxe. O treinador não era muito preparado para dar aula para adolescente. Não vem ao caso aqui, mas eu não gostei muito da aula. E eu, na mesma academia, eu estava passando e vi a sala de taekwondo. E comecei a treinar taekwondo uma academia de fitness grande, assim, em São Paulo. E com poucos meses de prática, o meu professor lá falou: Olha, você está indo bem. O meu professor, ele dá aula na Academia Paraíso, lá perto da Avenida, no final da Avenida Paulista, em São Paulo. E ele é muito bom, a academia é ótima. Eu falei: eu vou lá, né? Vou ver. O cara tá falando que eu treino bem, vou lá tentar me envolver um pouco mais. Chegando nessa academia, eu descobri que o dono da academia era técnico da seleção brasileira, o mestre Carlos Negrão. Então, Sim. tive o prazer de ser aluno do mestre Carlos Negrão no Taekwondo por vários anos e treinar com várias férias no Taekwondo até o ano de 96. E foi quando o Paulinho me trouxe para o Jiu-Jitsu. Daí para frente, eu nunca mais voltei para o Taekwondo. Eu até tentei voltar para o Taekwondo uma época com o Márcio Eugênio, treinando junto Sim. na época que o Márcio Eugênio deu aulas na Maromba, mas eu não consegui conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu não acabei parando o taekwondo de vez e fui para o jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu fui me graduando até me tornar faixa preta em 2007. Então eu sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2007. Acredito que eu seja um dos primeiros aí, não sei, os primeiros 7, 8 faixa pretas da cidade, com certeza. E em 2010 eu recebi um convite. Na verdade, eu recebi o convite através de um indaiatubano também, Gustavo Fossiroli. Eu não sei se você conhece o Gustavo Fossiroli, mas o Gustavo, ele o Gustavo é uma outra pessoa que você deveria conversar no podcast. Ele morou na Coreia, já Ó, mora aqui na Austrália há muitos anos, mais tempo do que eu, né? E o Gustavo, ele foi lutador de MMA profissional, teve
lutas, eu acho, de MMA. Ele foi número 1 na categoria dele aqui na Austrália por 10 anos. Então, Caraca. lutou no ONE UFC, teve chances de lutar no UFC também. É um cara muito, muito conhecido, né, no meio das artes marciais. É um cara que em Indaiatuba tem que valorizar bastante, né? Um cara que foi terceiro lugar no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, faixa preta. Então, um cara que tem história no Jiu-Jitsu, né? Tem muita história no Jiu-Jitsu. E no MMA também. Então, o De Gustavo, Indaiatuba, né? de Indaiatuba, em Indaitubano. Mas ele Indaiatuba, tá fora há muitos anos já, então. desde 2007, talvez. Aí você tem que Ah, não, perguntar para ele, bastante mas eu tempo, então. acredito que desde Quase 2000, 20 anos já. 15 acredito que desde anos. 2007, E o Gustavo que me chamou, a gente é muito amigo, né? E ele que me chamou para vir aqui para a Austrália. Na primeira vez eu recusei o convite, e a primeira vez foi em 2008. Na segunda vez foi em 2010 e eu acabei aceitando, né? Acabei aceitando. A minha esposa que tinha um sonho também de viver no exterior, a gente acabou. É meio. É um. Eu tinha 34 anos, é um pouco, Rafael, um pouco arriscado, né? Você dar uma guinada na vida dessa forma nessa idade, mas eu acabei topando e paguei o preço e não me arrependo. Foi uma experiência fantástica. Então, eu mudei de Indaiatuba em 2010. E eu fui graduado faixa preta de Shodan, né, primeiro grau em judô, no ano de 2021. 2021. Ou isso, 2021. Ah, é bem mais recente, então. Eu fiquei muitos anos na faixa marrom de judô, né, 17 anos de faixa marrom. Mas como essa jornada a gente não pode ter pressa, né? Então, Sim. sem pressa, o jiu-jitsu sempre foi meu carro-chefe, então eu sempre pratiquei judô como paixão e também fui levando como um complemento, né, nos meus treinos de jiu-jitsu, que sempre foi muito bom para mim. Sim. É tudo no tempo certo, né? As artes marciais ensinam isso pra gente, que quando você tenta acelerar o processo aí, a chance de dar errado é muito grande. Com certeza. Então, eu admiro muito até porque é muito difícil ter essa paciência aí. Com, Eu costumo falar assim, que para quem ainda não é faixa preta, é muito difícil você entender que tem que ter essa paciência. E até vejo um pouco da minha história nisso daí também, porque eu tive sete anos na faixa marrom, metade do tempo. E mesmo assim, eu falei, meu, parece que nunca vai chegar, nunca vai chegar, nunca vai chegar, mas uma hora chega. E quando chega, tudo chega. dá certo da melhor maneira possível, né? Quanto mais a gente aperta ali o tempo, mais pior é. Bom, eu costumo Agora, para quem dizer já é que faixa preta e aí sabe que está prestes a pegar outra, deve ser tão difícil quanto, né? Deve ser aquela coisa, e aí, será que um dia vai ser de novo? para falar a verdade, para mim foi menos ansiedade do que no jiu-jitsu. Eu sou fanático por luta, né? Então, para mim, o fato, quando comecei a me aproximar da graduação do jiu-jitsu, eu fiquei bastante ansioso para poder alcançar esse objetivo, né? No judô, para falar a verdade, como a gente, em termos competitivos, eu sempre lutei contra faixa pretas, para mim não fazia diferença. No jiu-jitsu, as categorias são divididas por faixas, então eu queria estar no nível mais alto, né? E graças a Deus eu consegui lutar em alto nível por alguns anos, fiz alguns bons resultados e, pô, só tenho boas recordações, nada de arrependimento ou ansiedade aguardando. Para mim foi tudo certinho, sem problema. Ótimo, isso daí já mostra muito sobre o artista marcial que você é, Sensei, pode ter certeza disso. Para Obrigado. quem está assistindo e é da área, já com certeza já viu muitas virtudes aí por esse comentário. Esse período que você ficou aí, então, você foi para trabalhar com jiu-jitsu ou não? Foi com uma outra proposta, uma outra Não, não, visão e o jiu-jitsu aconteceu? não. Como que... O Gustavo me chamou para vir para cá. Desculpa te cortar. O Gustavo me chamou para vir Tá para cá tranquilo. para trabalhar numa academia chamada Extreme, né? Essa academia é uma academia que era afiliada à academia. A academia que ele trabalhava era afiliada a essa academia. E é uma academia de um dos faixas pretas mais antigos aqui da Austrália. E eu fui para lá em julho de 2010. Comecei a trabalhar nessa academia. E dentro dessa academia eu conheci uma pessoa chamada o meu
ex que acabou acabou tornando meu sócio, o Simon Carson, que abriu uma academia no centro de Melbourne. Na verdade, ele era um faixa azul na época, né, iniciante no jiu-jitsu, mas ele tomou um risco grande, né? Ele tinha um dinheiro para investir, acabou investindo numa academia com uma estrutura fantástica no centro de Melbourne, uma academia de MMA. Essa academia hoje é uma academia muito conhecida nas artes marciais no mundo, chama Absolute MMA, Absolute MMA, né? Então, Uhum. dentro dessa academia aí tem alguns lutadores já no UFC, tem lutadores no UFC, mas no começo ele não tinha ninguém, eram zero alunos, né? Então, eu fiz parte aí do início do projeto lá e, pô, a combinação foi perfeita. Assim, no momento que eu coloquei meu pé lá no centro de Melbourne, eu dava aula como se fosse na Avenida Paulista. Então, desde o momento que eu comecei a dar aula nessa academia, foi um sucesso enorme. A academia, com o passar do tempo, começou a ser uma referência dentro da cidade de Melbourne. Melbourne, como eu te disse, é a segunda maior cidade do país. A primeira é Sydney, a segunda é Melbourne. Então, eu comecei a criar o meu legado dentro de um dos lugares mais importantes do país. Então, pô, minha caminhada aqui não poderia ter sido mais abençoada, né, Rafael? Pô, foi um negócio assim. Até hoje eu fico impressionado em saber como a caminhada foi tão perfeita sem eu ter planejado nada, né? Acabou acontecendo naturalmente e eu tive um impacto aqui muito grande nas artes marciais dentro da Austrália, porque o jiu-jitsu ainda não era muito grande aqui, né? Então, eu finquei minha bandeira, o meu nome aqui, e eu tenho orgulho de dizer que eu fiz um trabalho relevante de uma forma que eu posso dizer que eu participo da história do jiu-jitsu dentro do país, né? Com certeza. Eu estou acompanhando aí essa turnê de seminários que você está fazendo pela Austrália e eu vi uma coisa muito bacana. Você colocou que oficialmente você passou por todas as capitais, né? Aí Sim, do sim, país agora. E sim, assim, se não tivesse relevância no trabalho, esse não, talvez não seria um marco que alguém conseguiria alcançar, né? Então isso daí também mostra muito sobre a qualidade do trabalho que foi colocado aí. E foi até quando essa jornada aí na Austrália, antes de retornar para Indaiatuba? Até o ano passado, Rafael. Eu Até trabalhei o ano aqui até o passado. meio. Eu retornei para Indaiatuba no meio do ano passado. É. E, e Foi uma com decisão. intenção de ficar para valer agora. Sim, 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 sim. Foi uma decisão familiar, né? Infelizmente, eu perdi meu pai ano passado. Meu pai estava doente e essa foi uma decisão muito mais de coração do que da razão, né? Então, Uhum. estava difícil continuar aqui vendo a situação dele, né? Então, eu decidi retornar para poder dar para os meus filhos também. Eu tenho 3 filhos, para a gente poder ter um convívio com os avós, né? E poder ajudar aqui a família também, né? Em relação a cuidar do meu pai. Profissionalmente, eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida, mas com certeza profissionalmente, se você fosse pensar só na parte profissional, jamais teria saído daqui, né? Sim. Mas Houve um equilíbrio, então, nas decisões aí, né? sim, mas eu não seria feliz. Então, a felicidade vem antes de qualquer coisa, né? Então, sou feliz pela decisão que eu tomei. Abri uma academia no bairro de Itaici. Então, o meu dojo fica dentro da academia Taquaral, né? Da Taquaral Sport Center, Natação Taquaral, que é uma academia mais tradicional de natação de Referência. Indaiatuba, referência. Tem um espaço muito bem montado. A gente tentou trazer para Indaiatuba a melhor estrutura possível de artes marciais, então, com certeza, a nossa estrutura é bem preparada para receber crianças, para receber adultos. Eu tenho uma metodologia bem desenhada. Eu estou pronto para crescer em Indaiatuba e esse é meu objetivo, né? Fincar o nome da Unia Martial Arts também dentro de Indaiatuba e fortalecer esse trabalho de artes marciais em Indaiatuba também. Então, eu tenho esse desejo e, com certeza, eu acho que todo sucesso inicia de um desejo muito forte, né? Então, esse desejo que eu tenho esse objetivo é forte e eu estou aqui pronto e preparado para poder fazer história em Indaiatuba também, de novo, né? Não só como atleta, De novo, não só como atleta, mas agora como professor, né? um professor. São os desafios que a vida vai colocando, né, Sensei? E Com quando você foi certeza. para lá, você nem imaginava como seria, como você mesmo falou,
deixar tudo e praticamente sem planejamento nenhum, pensando, poxa, não sei se foi esse o pensamento na época, né, mas vou ir para lá, viver do jiu-jitsu para dar uma aula que eu não sei se vai dar certo, não sei como que era a questão da língua, mas o desafio da língua, por mais É, que tenha talvez a fluência já, você já tivesse sido fluente, mas ainda assim é um desafio, porque é diferente, né, a é, cultura é outra. eu vou dar uma mudada aí na sua colocação. Assim, eu dou aula de jiu-jitsu desde 2004, então eu sou professor de jiu-jitsu há 19 anos. Quando eu fui para a Austrália, eu já tinha uma experiência boa. Eu iniciei o trabalho como professor de jiu-jitsu nas cidades de Hortolândia e Sumaré. Nas duas cidades eu sou pioneiro como professor de jiu-jitsu. Então, se você for em Hortolândia, se você for em Sumaré, as maiores academias da cidade, as pessoas que dão aula lá são meus alunos desde faixa branca. Então, Legal. eu fiz um trabalho muito sólido em Hortolândia, eu fiz um trabalho muito sólido em Sumaré, tive a oportunidade de desenvolver pessoas, desenvolver atletas, em atletas que foram campeões estaduais, campeões nacionais, medalhistas em campeonatos mundiais também. Então, o trabalho que foi feito lá foi um trabalho muito sólido. Quando eu fui para a Austrália, eu já era um professor preparado. Eu não fui para a Austrália me arriscar como professor. A minha, Legal. Então é uma outra visão. Então já muda tudo o as- cenário já também. sim, sim, eu já tinha 7 anos, né, quase de experiência como professor. Então, eu não fui arriscando tudo, eu fui arriscando mais a parte do visto, né? Porque isso é uma parte complicada quando você decide morar em outro país e também com a língua, né, que você falou. Isso foi algo complicado, porque eu não falava inglês ou pelo menos não falava muito bem, né? Então eu tive que aprender a língua aqui, passei por situações engraçadas, mas fui levando até eu conseguir ficar fluente na língua, né? E também na questão de dar aula, eu sempre tive muito confiança aí no meu trabalho. Eu sabia que eu tava que eu tinha um caminho a seguir, né? Assim como eu tenho certeza hoje também, né? Mais ainda, né? Depois de 19 anos, a gente vai ficando cada dia mais experiente, né? Sabendo, depois de passar por várias situações, Rafael, a gente vai tendo mais facilidade, né, de lidar com o dia a dia, né, dentro do dojo, né? Então, Sim, vai ficando calejado das experiências aí, né, Sensei? é legal, com certeza. É legal ressaltar também, porque eu gostaria que esse papo aqui pudesse também dar esperança e dar confiança para os mais jovens, né, que têm vontade de sair de Natuba ou viver das artes marciais, que é possível, né? É possível você conseguir montar um plano, ter seriedade no que você está fazendo, trabalhar com vontade, com ética, né? E conquistar o seu objetivo através do trabalho que você gosta de fazer, né? Que você tem amor por fazer, porque eu tenho amor ao que eu faço, então eu quero passar esse exemplo também. Eu vim para a Austrália convidado para trabalhar e passei alguns perrengues aqui, mas consegui o meu visto como lutador, né? O visto que eu apliquei aqui foi o visto chamado Talento Distinto, e esse visto ele é um visto especial de atletas, né? Então, através do jiu-jitsu eu consegui esse visto, através dos meus resultados competitivos do jiu-jitsu, eu consegui esse visto e desse visto eu consegui me tornar cidadão australiano. Então eu tenho dupla cidadania hoje, sou cidadão australiano e brasileiro. Então, se eu sair de Indaiatuba numa época em que o jiu-jitsu era muito menor do que hoje e estou aqui, eu tenho certeza que qualquer um que está assistindo essa live aqui, que tenha dedicação e esforço, conseguirá também. Então fica aí essa mensagem também para a galera. Então, é claro que o caminho não foi fácil, é preciso disciplina, é preciso muita força de trabalho, mas dá para chegar lá, dá para chegar lá. Acho que nem vou me arriscar a complementar alguma coisa, não, porque foi muito profundo, muito bonito isso daí que você falou, Sensei. Parabéns. Existe Obrigado. uma frase de filme, um filme de artes marciais, inclusive, que fala onde há uma vontade, há um caminho, né? É Então, isso tá aí. aí. A prova é isso que você falou. A prova é E essa. essa, e essa mesma vontade é a vontade que eu coloco dentro da ONIA hoje, né?
E eu tenho a mesma vontade, e essa vontade é que vai me empurrar para a gente conseguir chegar no lugar que a gente quer chegar. E os nossos planos em relação à Indaiatuba são ambiciosos e a gente, eu digo porque é uma equipe de trabalho, né? Nós todos vamos conseguir alcançar esse objetivo com certeza. Tenho certeza disso. Bem, já está alcançando, né? A gente vê as salas lotadas lá durante as aulas, eu acompanho vocês aí e vejo as aulas sempre lotadas. E para quem retornou há menos de um ano e pouquinho talvez, aí Né? já está com uma sala cheia, um dojo cheio, já mostra aí a seriedade e o comprometimento que está sendo empregado durante todo esse trabalho aí. É Muito legal importante mesmo. também, é importante também dizer que eu agradeço muito aí o Colégio Objetivo em Indaiatuba, né? É, onde o local onde eu trabalho, né? Dou aulas no Colégio Objetivo desde que eu cheguei, né? Então tive um apoio muito grande, um suporte do Colégio Objetivo. Dou aula para muitas crianças lá. Você sabe disso, já trabalhou lá, né? Então sua esposa trabalha lá também, então você sabe Sim. como o Objetivo trabalha sério. Eles têm um trabalho muito bem feito, né? Do período integral. Então fica aqui meu agradecimento não só para os mantenedores, para a diretoria, para os coordenadores, mas também fica meu agradecimento para todos os alunos e os pais que confiam no nosso trabalho. Então, estou fazendo esse trabalho em paralelo com o Colégio Objetivo e também meu agradecimento fica também para a escola Aconchego, né? Também dou aulas no berçário Aconchego. Então, fica também o mesmo agradecimento aí para os mantenedores, para os diretores e para os alunos e os pais do berçário Aconchego também. Se alguém estiver escutando a live aí que os filhos estudam nesses colégios e vocês querem que seus filhos comecem a caminhada nas artes marciais, por favor, tragam eles para treinar comigo. Será um prazer recebê-los e também lá na ONIA também, com certeza, né? Então, fica aí o convite também para todo mundo que estiver na live e quiser dar um treino com a gente em um desses locais, serão muito bem-vindos. Você comentou sobre o colégio, Sensei. É uma curiosidade, acho que eu nunca nem cheguei a comentar isso não lembro de ter comentado com alguém já isso, não. Eu trabalhei lá em 2013, 13, 14 e 15. Então já tem aí 10 anos, né, da minha passagem pelo Objetivo. E o objetivo daqui, não sei como que são nas outras unidades e outras cidades, mas o daqui sempre foi um grande defensor da bandeira das artes marciais. No mínimo aí aos 10 anos que eu estou lá, porque que eu passei por lá, eu posso garantir que nunca deixou de ter aula de artes marciais. Sim. Judô, taekwondo, enfim, capoeira também teve durante muitos anos, sempre professores extremamente bem qualificados. Você, assim, Sensei Mônica Angelucci, que, assim, para quem é do meio, sabe a importância que ela tem dentro do judô, atleta olímpica, o mestre Márcio Eugênio, a qual você também treinou junto com ele, Só não foi a professora Lívia de capoeira. É importante dizer que o Márcio Eugênio só não foi atleta olímpico por politicagem dentro do taekwondo, porque ele conquistou a vaga. Sim, ele conquistou a vaga. Esse é muito fera, adoro o Márcio. Um abraço aí, Marcião. Nós tivemos um episódio com ele aqui. Ele teve, não lembro se foi sexto episódio, se eu não me engano, foi com o mestre Márcio, ele comentou essa situação aí. O pessoal que está assistindo depois quiser dar um pulinho no YouTube para poder conferir essa entrevista, tá lá, e foi muito bacana. Foi, assim, de longe, o maior atleta do taekwondo nacional, na minha opinião. Pelo menos eu de fora aqui é o que eu considero. Fera brava. E o objetivo, assim, ele sempre defendeu essa bandeira. E o que eu ia comentar, que eu nunca comentei com as pessoas, acho que quase ninguém deve saber disso, pelo menos, a minha primeira aula de artes marciais eu ministrei no Objetivo daqui, a convite de um dos professores de educação física na época, me chamou para dar uma aula de karatê. Eu ainda era graduação bem iniciante, mas já tinha um pouquinho de didática ali para ensinar o básico dado. E foi a minha primeira experiência dando aula de artes marciais, foi dentro do Colégio Objetivo. Então, eu tenho um carinho muito grande por lá também, por aquele lugar. Aprendi muito da minha passagem por lá. Muito e bom. Me abriu as portas aí para poder ensinar o que hoje, de fato, é o que eu faço para ganhar a vida, né? Que é dando aula de karatê. E você comentou também sobre ter uma vontade, a gente falou sobre empregar essa vontade e mostrar para as pessoas que isso daí dá certo, né? E você foi falando, eu fui me identificando muito com isso, porque
Eu também sou uma prova disso, de que quando se tem vontade e dedicação, as coisas dão certo. Hoje, poucas pessoas são privilegiadas como nós de conseguir viver da arte marcial, de dar aula, de receber para fazer isso daí, Sim, né? sim, Eu vi que sim. o China acabou de entrar aqui na live também, a gente passou aí uma temporada agora, nas últimas 3 semanas, trabalhando junto no projeto de férias aqui da Prefeitura Municipal, e a gente falou muito a respeito disso, que como a gente foi privilegiado em poder viver da arte marcial hoje em dia, né, dando aula. Até Não deu aproveitar. certo como atleta, não deu certo de várias outras formas, mas aí dando aula com a quantidade, quando a gente vê com multidão de crianças que a gente conseguiu abraçar aí no projeto, a gente se sente muito feliz, é uma satisfação muito grande. Ô, Então, isso Rafael, que você falou, Sensei, é verdade. eu vou Você, deixar, aproveitar a oportunidade aí, já que você falou do China, deixar um abraço aí para o China e agradecer ao China que está me ajudando lá, repondo as minhas aulas lá dentro da ONIA. Então aí, China, um abraço para você, cara. Obrigado pela força aí. É muito importante essa força que você está me dando, porque está me dando tranquilidade de estar fazendo meu trabalho aqui. Valeu. Semana que vem eu tô aí para a gente dar um treino. e esse é fera, hein? Esse Gente cara tem finíssima. história aqui na cidade também. Eu tô convencendo ele a fazer um episódio aqui com a gente também. Ele fala, não, mais pra frente, mais pra frente. Mas Gente fina pra caramba. ele é um excelente lutador. Jiu-jitsu, capoeira, no próprio MMA aí tem 7 lutas, né, no card aí, 4 vitórias, pô, muita coisa. China, você é o cara, meu. A gente quer você aqui. E Sensei, eu comecei a fazer, falando em capoeira, eu comecei a fazer capoeira depois de velho. Pô, adoro a capoeira, cara. Pô, capoeira devia ser mais valorizada no Brasil, viu, meu? deveria. A capoeira devia ser, para mim, no mínimo, devia ser a preparação física, devia fazer parte de todas as artes marciais, porque é uma base física muito boa, dá habilidades físicas e motoras para qualquer prática de artes marciais. Então, pô, capoeira é É fantástico. verdade. Produto 100% brasileiro, divulga o Brasil no mundo. Então, pô, valorizar mais a capoeira aí, né, gente? Sim, inclusive, vou além, devia estar nas escolas. Sim, Assim como sim, sim, sim. o judô está nas escolas aí no Japão, a gente devia ter a capoeira nas escolas aqui no Com, Brasil, porque com meu, certeza. é uma prática assim, incrível, né? Com, A cer pessoa aprende muito através. Aprende com, cer história, aprende a parte de musicalização, aprende a se defender, aprende a respeitar. Só E tem outra, benefício, meu. Por que não não, tá? não só a capoeira, viu, Rafael, mas também é importante dizer que o jiu-jitsu também tem que ser muito respeitado nessa parte de divulgação da cultura brasileira, porque isso é uma coisa que eu posso falar tranquilamente, né? Como eu morei muitos anos no exterior e tenho muito contato, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais disso, mas eu não sei se Indaiatuba sabe, né? Mas eu sou líder de uma equipe e hoje nós somos 14 equipes, 14 academias filiadas dentro da ONIA, né? Então, eu tenho uma filiação no Brasil, que é a minha, e 13 na Austrália, né? Então, o jiu-jitsu, ele é um embaixador da cultura brasileira, assim como a capoeira é também, e as pessoas deveriam respeitar muito mais o professor de jiu-jitsu, respeitar muito mais o professor de capoeira também, por estar valorizando o nosso país no exterior, né? A gente vê tanta notícia ruim aí, né? Tanta notícia negativa do Brasil. Enquanto isso, os professores de capoeira, os professores de jiu-jitsu, eles estão divulgando a parte boa da cultura brasileira. Então, mais respeito aí com os professores de jiu-jitsu, mais respeito com os professores de capoeira que fazem um trabalho no exterior aí que as pessoas nem imaginam, né? Nem imaginam o que a gente passa e o quanto que a gente valoriza o Brasil, né? Fora do Brasil. Muito mais hoje do que a música, muito mais hoje do que o cinema, muito mais do que qualquer Verdade. outra parte da cultura brasileira. Então, a gente deveria valorizar isso aí. Se alguém estiver assistindo, tenha orgulho do jiu-jitsu e da capoeira brasileira. Isso é verdade. Eu acho que boa parte das pessoas aqui do nosso país,
eles não levam essa valorização tanto a sério por causa da forma que foi vendido a arte marcial nas grandes mídias, porque você vê aí qualquer acidente que acontece não tem nada a ver com o jiu-jitsu, mas aí a pessoa coloca um professor de jiu-jitsu se envolveu numa briga. O cara Sim, não, não tem não. nada a ver o fato dele ser do jiu-jitsu, entendeu? Ou de qualquer outro, eu estou usando jiu-jitsu, mas isso vale para todas as artes marciais. Não, mas Eles veem o jiu-jitsu ele tem esse estigma, né, da violência, assim como o pitbull também, quando o cachorro pitbull ataca alguém, é sempre muito mais é, divulgado do que o. exato. É. Outra, deixa eu só, desculpa te cortar de novo, Rafael. Eu vi aí que o Júlio Muniz entrou na live também. O Júlio também, eu queria, assim como eu agradeci o China, eu queria agradecer bastante aí o Júlio Muniz, que também é outra fera de Indaiatuba, que também divulga o jiu-jitsu de Indaiatuba para o mundo, né? Dando aula nos Estados Unidos e competindo internacionalmente. Então aí um abraço aí pro Juleco aí, que me ajudou também nas aulas. Juleco, valeu, tamo junto, muito obrigado por tudo. E também o Gustavo Nóbrega, né, que também é um atleta aí fenomenal de Indaiatuba, que é uma fera no jiu-jitsu, também me ajudou bastante com as aulas lá. Um abraço também pro Gustavo Nóbrega pela ajuda. Valeu, muito obrigado. Tenho que agradecer as pessoas que estão me ajudando nesse momento. Valeu. Bem, sim, sensei, assim, nem precisa pedir desculpa, tá? O espaço é seu. Como eu falei, a ideia é que a gente bater um papo sem muita formalidade mesmo, Uhum. para que as pessoas conheçam da sua história e as pessoas que estão te ajudando nesse momento aí que você está nessa turnê de seminários fazem parte da sua história também. Então, esses agradecimentos são sempre muito bem-vindos aí. Afinal de contas, são pessoas aqui da nossa cidade que estão colaborando para poder que se mantenha uma prática contínua das artes marciais. Isso É isso já, aí. já basta, né? Então, mas voltando àquilo que a gente estava falando, como você falou, sempre quando é o cachorro pitbull, sempre acontece pior, né, a coisa. Eles criaram esse estereótipo aí em cima. E no lutador de jiu-jitsu também, né, no praticante. Eles criam como se eles criam umas narrativas assim absurdas e às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo, entendeu? Às vezes eu já vi situações da pessoa de ver a matéria e falar, o lutador de jiu-jitsu agrediu não sei quem, e eu ia pesquisar para saber realmente o que o jiu-jitsu tem a ver com isso, né? O cara ter tido uma passagem ali, tipo, Sim, muito pequena, breve. o cara lutou 2, 3 campeonatos lá e acabou conseguindo um título de destaque, depois nunca mais apareceu, Uhum. mas na cabeça não, né? Porque isso é uma coisa colocada propositalmente, não é uma coisa só pensada, não. É uma narrativa que é criada de forma proposital para poder denegrir a imagem do É, lutador, né? Então, eles colocam. graças a Deus a gente está conseguindo tirar esse estigma, né, de Sim, dentro do jiu-jitsu. Cada dia mais as crianças estão procurando pelo jiu-jitsu. Isso era uma coisa que era muito, principalmente no estado de São Paulo, né? Como o judô sempre foi muito forte no estado de São Paulo, a gente via a diferença entre a procura de crianças para o judô e jiu-jitsu. E hoje em dia isso mudou. O jiu-jitsu está sendo muito mais valorizado pelas novas gerações. Esse estigma, né? Principalmente aí da década de 90, ele, que é a minha geração, vamos dizer assim, né? Minha geração eu digo quando eu era adolescente, nessa época, era muito forte essa cultura da briga de rua, né? E isso não existe mais, é uma coisa que foi ultrapassada. Na verdade, quem briga na rua não é lutador profissional. É difícil você ver o lutador profissional estar envolvido em brigas de rua. Então, eu fico feliz de saber que cada dia mais esse estigma está fora do jiu-jitsu e cada dia mais as crianças procuram para o jiu-jitsu e o esporte vem crescendo muito na parte infantil. E é algo que eu dou muita atenção hoje, né? Dou muita atenção na parte do ensino de jiu-jitsu para crianças e acredito que esse é o futuro, né? Então, eu fico feliz de saber que esse não é mais a característica, né, que vem trazendo no jiu-jitsu, apesar ainda da mídia dar um pouco de atenção nisso. Cada dia mais a gente vai desaparecer com isso, isso vai desaparecer completamente daqui mais alguns anos, com certeza. tenho certeza disso. Quando eu resolvi criar esse projeto, Papo Faixa Preta, foram várias as motivações, né, que me trouxeram a dar início a esse projeto aí. E quando eu fiz um checklist ali do que de fato estava me motivando a criar isso daí, porque eu falei, criar algo só por criar e não ter
propósito, não vai fazer sentido nenhum, entendeu? Muita gente cria um monte de coisa aí, não tem propósito nenhum, fica só enchendo o saco dos outros. E eu não queria essa sensação. E uma das coisas era que eu sempre ouço falar, mas você é muito nervoso porque é lutador, você é muito nervoso porque você faz luta, faz arte marcial, e não é assim que funciona. Às vezes o cara pode até ter a cara mais fechada lá, não ser uma pessoa de muito sorriso, mas isso não significa que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa nervosa, que é uma pessoa que vai sair por aí arrumando encrenca na rua, na balada, não Imagina. sei onde. Na verdade, é o contrário disso daí. A gente sempre Isso aí. prega o contrário, entendeu? E se lá na hora do treino o cara fecha a cara, treina a luta, sai na mão, quando acaba aquilo ali, tá tudo bem. Acabou, aquilo foi um momento do treino, assim como o jogador de futebol entra em campo, o cara se transforma porque ele quer botar a bola dentro do gol, entendeu? É isso aí. Acabou ali, todo mundo aperta a mão e vai tomar cerveja junto. A luta não é muito diferente disso. E muitas vezes as pessoas não entendem isso daí, né? Não sabem essa. Não sabem separar essas duas coisas, né? E eu coloquei como uma das motivações na criação desse projeto era desmistificar essa ideia e quebrar esse paradigma de que todo lutador é briguento, gosta de bagunça, gosta de. Pode ir? É, só um segundo. Just a É, second. tranquilo. O que é importante dizer, Rafael, é que, na verdade, o que tem que ser valorizado é o que vem por trás da arte marcial, né? Eu coloquei Uhum. como slogan da minha academia o Beyond the Fight, né? Que é além da luta, né? O que vem além da luta, além da prática física, é o que tem que ser valorizado, né? Então, muitas pessoas sem contato com a arte marcial não têm a ideia dos valores morais que são trabalhados dentro de uma aula, e o quanto que isso vai agregar na vida da pessoa para a vida profissional em geral, né? Sim. Os, quem pratica arte marcial vai ser muito mais resiliente, vai conseguir ter muito mais autocontrole no momento de pressão, porque sabe lidar com isso, né? Isso a gente Gestão consegue, emocional, né? isso a gente consegue traduzir, né? No momento do sparring, né? No momento da luta mesmo, que você está tomando aquele calor e que você consegue se ajeitar e achar sua saída, né? Dentro do desconforto, né? Estar confortável dentro do desconforto. Então, na verdade, o que a gente tem que valorizar como artista marcial, mais do que a prática física, são os valores morais. Então, é para isso que eu estou aqui, essa é a missão. E acho que isso faz parte da missão de todos os profissionais aí, professores de artes marciais. Se tiver mais algum assistindo a gente aí, lembrem disso, tá? É um trabalho que todo mundo precisa estar de comum acordo em fazer para quebrar esse paradigma de que o lutador é briguento, né? É, E no jiu-jitsu, como você falou, no jiu-jitsu sempre potencializaram muito isso daí. E a gente vem conseguindo aí fazer um bom trabalho para que as pessoas pensem diferente. Eu já conversei com algumas pessoas que, após o podcast, já falou para mim que mudou também a visão sobre o jiu-jitsu e sobre outras modalidades também que a gente já trouxe aqui para conversar. Falei que o próximo passo é fazer isso com o MMA. Vou trazer alguém do MMA aqui para conversar, para a galera entender também que não é só pancadaria, não, que tem também muita coisa boa para ser ensinada através da luta ali, né? com Sensei, já certeza. aproveitando esse gancho aí do que eu falei do MMA, você tem alguma experiência dentro das artes marciais mistas também? Ó, eu nunca Ou seja, aqui no Brasil, lutei, ou até mesmo aí na. eu nunca lutei MMA, mas eu tive a oportunidade de treinar alguns lutadores, né? na... Já fiz corner no UFC. Eu era corner do Gustavo Faccioli também aqui na Austrália. Tivemos a oportunidade de ir em vários eventos. Eu tive, né, a oportunidade de estar com ele em vários eventos. Então, quando o Gustavo me trouxe para a Austrália, ele morava em Perth. Perth ele fica do lado oeste do país, né? E eu morava no lado leste aqui em Melbourne, né? Então o Gustavo me trouxe para a Austrália, são 5 horas de avião, pra você ter uma ideia, a distância entre uma cidade e outra. E quando eu tive a oportunidade, eu trouxe o Gustavo para Melbourne. Então a gente treinou junto muito tempo, né? Então, como o Gustavo precisava da minha ajuda aí nos treinos dele, eu acabei tendo que aprender MMA na marra, né? Então, dentro do meu caminho, eu treinei muito, muito boxe, muito
Muay Thai, eu havia tido uma experiência inicial no kickboxing com o professor Sidney Moisés, ainda em Indaiatuba, né? Pai do Thiago Moisés do UFC, então, fera braba também, o Sidão, um abraço aí pro Sidão. Então, eu já tinha tido essa primeira experiência no kickboxing com ele, e eu treinei bastante o Muay Thai aqui, como a gente está perto da Tailândia, tem muitos profissionais tailandeses trabalhando aqui, o Muay Thai aqui é de alto nível, né? Então, eu comecei a treinar Muay Thai, lutei Muay Thai, fiz lutas de Muay Thai aqui, e eu subi no ringue para fazer Muay Thai, mas MMA eu acabei não tendo oportunidade, não. Eu achei, na época, que o dinheiro era muito pouco dinheiro pelo desafio que estavam me propondo, e eu já era pai de família, eu não tinha que parar minha vida para poder fazer isso aí, e eu ganhava muito mais dando aula do que lutando, né? Eu acredito que você tem que se dedicar bastante para fazer a Sim. luta. Então, eu acabei não lutando MMA, mas eu tive a oportunidade de treinar com atletas do UFC, que nem o Daniel Kelly, o Callum Potter, o Jake Matthews, vários atletas de alto nível no MMA, e apanhei bastante, viu? Apanhei, apanhei bastante, tive aí. Isso me ajudou muito no jiu-jitsu também, a melhorar o meu jiu-jitsu. Foi uma experiência que eu só tenho a agradecer, né? Por ter tido essa experiência com esses atletas profissionais, né? Tive a oportunidade de treinar com alguns campeões do UFC, como o Alex Volkanovski e o Israel Adesanya. Também tive a oportunidade de treinar com essas pessoas. Então, cara, só agradecimento, né? Só agradecimento por ter tido essas oportunidades e por ter tido esse perrengue aí com essas feras todas aí. Então, lutar não, Valeu a mas pena os socos que vieram aí. com certeza, lutar não, mas, pô, adoro o treino de MMA e, pô, é fantástico, cara, muito bom complemento para você como artista marcial, né? Muito bom mesmo. É uma experiência, acho que válida, né, pessoal, passar por esse momento aí para entender como funciona. Acho que agrega para todo mundo, independente da arte marcial que pratica, né? Com certeza, agrega muito. Você falou que fez corner no UFC, foi isso? Eu fui corner do Daniel Kelly no UFC em Sydney, sim. Qual que é a sensação, Sensei, de estar lá no maior evento de artes marciais do planeta, né? Na verdade, eu fui o primeiro Indaiatuba a pisar no UFC, Primeiro, né? né? Lógico que ali por trás por trás do negócio, né? O Thiaguinho aí, ó, nosso irmão, né? O Thiaguinho foi Sim. o primeiro lutador, né? E esse realmente é o verdadeiro, né? O moleque que tem aí um caráter, além de ser um lutador fantástico, o moleque tem um caráter aí excepcional, né? Que moleque homem, né? Hoje, né? Que a gente conheceu ele quando a gente tinha 9 anos de idade, mas o Thiago é um cara diferenciado, né? Mas Tá nos assim, Estados Unidos hoje, né? ele em Orlando, né? No estado em Orlando, acho que é onde ele mora. Não, Onde não me a, recordo agora. é onde Eu a tentei América. até trazer ele aqui, fazer contato com ele, mas não deu muito certo ainda, não. Mas ainda vai dar certo. O negócio talvez seja através do Sidão, né? Você Sim, pode ter um contato sim. mais fácil com ele, né? E aí é isso aí, cara. Eu fui o primeiro cara de Indaiatuba a ter um trabalho no UFC, né? Porque, na verdade, o Gustavo, que era o corner do Daniel Kelly, e a gente tirava tudo junto, e o Gustavo estava aí no Brasil na seletiva do The Ultimate Fighter, né? No TUF, né? No TUF Brasil. Então acabou que eu acabei sendo o corner de jiu-jitsu do Daniel nessa luta, né? Então foi muito bacana, uma experiência muito boa. O UFC é um evento. Eu fui em muito evento pequeno de MMA, tanto no Brasil quanto aqui, né? Pô, é tudo meio improvisado, né? Tudo meio nas coxas, né? Vamos dizer assim. Não todos os eventos, né? Tem evento no Brasil bom também. Não estou Sim, não tô cara, falando isso, muito bom. mas eu tive a oportunidade de estar em eventos muito pequenos, né? Então, quando você entra e vê a estrutura do UFC, é outro mundo, né? Outro mundo. Muito legal a participação, o ginásio que foi feito em Sydney, um ginásio enorme, pô, a galera, aquela energia do ginásio é uma coisa inesquecível, né? Foi fantástico a participação. Imagino. A gente vai ter agora, no próximo mês, um evento aqui em Indaiatuba, né? No Clube 9, Clube Top Fight, Ah, sim, do Gustavo. o Gustavo Erac, né?
o Thiago da Almeida também até me comentou sobre o evento. Sim. Toda a Vocês sorte. vão ter alguém lá pela Não, ONI? não, Esse não, não. não. Ele me chamou para participar do evento, mas não dá para fazer uma preparação de acordo com toda essa correria que eu estou passando aqui. Sim, Eu, sim. eu estou viajando em todos os estados aqui da Austrália e tirando o WA, né, que é o Western Australia, a Austrália do Oeste. Pô, a Austrália tem o tamanho do Brasil e em 30 dias eu fiz praticamente todos os estados, né? Então Caraca. foi uma correria danada, cara, uma correria danada. Então, não deu para me preparar. Agradeço aí pelo convite que o Thiago Almeida me fez, mas vamos ver nos próximos aí se eu posso participar, né? Tá A minha certo. academia ainda é uma academia pequena, né? A gente está trabalhando aí com os atletas, né? A gente tem bastante iniciante, né, Rafael? Tem academias em Indaiatuba com mais atletas, mas a gente vai chegar nesse nível aí em breve também. É só questão Sim. de tempo. Não, mas, Só questão mas de o tempo. pessoal que está vindo da ONI está vindo com uma qualidade muito boa de jiu-jitsu. Eu falo porque eu presenciei no Open da CTI, eu tive aqui, vi você lá, estava sentado, o pessoal dando instrução, e assisti o pessoal lutando, então o jiu-jitsu tinha muita qualidade lá, inclusive. Obrigado, 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 obrigado. Ter Esse dia aí certeza foi que é o, só uma questão de tempo. esse dia aí o Borracha organizou essa competição aí. A gente levou algumas crianças, levou o Michael aí como adulto, né? E, pô, foi legal, foi bacana. Essa é um primeiro passinho aí, mas a gente vai continuar caminhando, né? Sempre da mesma forma, né? Caminhando trabalhando firme, trabalhando duro, mas vai chegar lá, com certeza. Vai sim. Pelo E eu pouco tempo pretendo, que a academia, que abriu a academia, já tá indo muito bem, né? Se for parar para não, sim, colocar em sim, sim, números aí. sim. E eu pretendo continuar lutando também, né? Apesar da idade, eu tô Hum, com 47, mas eu pretendo continuar lutando. Agora, no segundo semestre, eu vou me dedicar um pouco a isso aí e competir um pouquinho mais esse ano. E o ano que vem eu quero estar de volta aí no calendário de todas as competições do estado e nacionais, né? ó, isso vai ser legal de ver, hein? Hum. Sensei, como atleta, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória como atleta. Eu vi que você coleciona alguns títulos também, né? Porque acho que todo mundo que está assistindo aqui já deu para perceber a qualidade do seu trabalho, tanto aí na Austrália como aqui em Indaiatuba, e isso é incontestável. Mas conta para a gente um pouquinho da sua trajetória como atleta também. Que a gente sabe que todo professor teve aquele momento de atleta, né? Independente se a pessoa quer se dedicar só a dar aulas ou não, mas teve a sua passagem, né? Sim, Como não, foi a sua? pô, eu, eu desde que eu comecei, que eu voltei ao jiu-jitsu firme em 98, no início aí da caminhada da maromba, pô, eu compito desde dos primeiros meses. Então, em todas as faixas eu competi e competi como adulto em todas as faixas. Então, do circuito mundial, o único campeonato que eu não disputei foi o Campeonato Pan-Americano. Mas eu disputei todos os outros campeonatos e, pô, sou abençoado de ter medalhado como adulto em todos os campeonatos que eu participei, né? Então, fico feliz. É, eu tenho competido desde o do ano de 98, acredito, e desde então eu tenho competido com frequência praticamente todos os anos, né? Eu tive algumas paradas com cirurgia, essas coisas, mas tirando isso, sempre competi, né? Os meus maiores resultados na faixa marrom, eu fui terceiro lugar no Campeonato Mundial e fui terceiro lugar na Copa do Mundo, né? Então essas duas colocações aí eu acredito que tenham sido muito boas para Indaiatuba, inclusive, né? É, Sim. naquela época, tirando o Gustavo Falciroli aí, que foi terceiro lugar no Campeonato Mundial de Preta, eu acredito que ainda não haja, né, um medalhista no Campeonato Mundial de Marrom, desde que na categoria adulto, tá? Categoria Uhum. adulto tem excelentes competidores no Master também, que é muito difícil de conquistar resultado, né? A gente está vendo aí a Patrícia arrebentando no Master, o próprio Paulinho arrebentando no Master, o Borracha, tem várias pessoas aí arrebentando. Um atleta aí aluno do Nato, o apelido dele é Bob, eu acredito que o nome dele é Sr. João. Ele conquistou aí o Pan-Americano, né? Que é muito difícil ser campeão na faixa marrom. Então acredito que ele aí, depois
O próprio Leonardo, né, que é o filho do Sim, Borracha, também vem conquistando aí várias coisas legais também. Mas nessa época aí eu tive a honra de subir lá no pódio do Campeonato Mundial levando a bandeira de Indaiatuba, né? Então, fantástico. Também fui vice-campeão europeu, fui terceiro lugar no europeu de faixa preta adulto, que são competições de alto nível no jiu-jitsu. Tenho 3 campeonatos estaduais conquistados, um campeonato estadual na faixa preta, um na marrom. E, pô, só dentro do tempo que eu tinha um trabalho full time, né? Trabalhava o dia todo. Eu conseguia conciliar os treinos dentro desse calendário, desse meu horário doido aí. Pô, sou feliz pra caramba com o que aconteceu, né? E até o momento que eu consegui me dedicar 100%, né? E trabalhar 100% com jiu-jitsu foi quando eu mudei para a Austrália. Mas desde até então eu vinha dividindo tudo, né? Trabalhando, treinando. História de muitos brasileiros, né? Então sim. não foi diferente para mim. Segui esse caminho. Talvez não tenha atingido o topo, né? Que era o objetivo, mas pô, dentro do que eu tinha e dentro do que eu consegui fazer, eu sou completamente satisfeito com a minha carreira de atleta. E tenho orgulho de dizer que eu botei a cara para bater. Então, tem muita gente que gosta de falar, né? Eu fui lá e botei a cara e isso aí ninguém nunca vai poder tirar de mim, né, Rafa? Não, Isso de aí forma ninguém nunca vai poder alguma. tirar de mim porque eu coloquei o pé lá dentro e fui para cima. Ganhando ou perdendo, eu sempre tive lá, sempre botei minha cara, nunca tive medo de me arriscar. Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? Eu acredito, principalmente nos dias de hoje, né? Que a galera tá muito aí ligada na mídia social e quer parecer bonitão na mídia social, né? Tem que sofrer, tem que botar a cara para bater e cair para dentro, né? Cair para dentro. Sim. E eu vou só perguntar uma coisa antes, que você me falou, me veio um insight aqui, mas deixa eu já tirar uma dúvida antes que eu esqueça. E no judô, teve também um período de atleta ou não? Foi só a Sim, com prática mesmo? certeza. Com certeza. Eu fui campeão paulista de judô da segunda divisão, né? Então, Uhum, esse é o meu maior título aí dentro do estado de São Paulo. Também fui medalhista em jogos regionais, representando a legal. cidade não de Indaiatuba, infelizmente, eu Isso que eu ia representei a cidade de Capão Bonito. perguntar, foi em Dayatuba? Não, eu representei a cidade de Capão Bonito há alguns anos e representei a cidade de Sumaré também, Nossa, onde eu treinei muitos anos de judô na Associação Sumarense de Judô, né? teve. Através do meu falecido e saudoso professor Ricardo Bambam. Então, dentro desse universo aí do judô, eu fui campeão paulista segunda divisão, fui campeão estadual do estado de Vitória aqui na Austrália, né? Na categoria adulto e na categoria master também. A categoria, eles chamam a categoria adulto de sênior. Então, Uhum, sei. fui campeão sênior e fui campeão master também, além de ter conquistado alguns bronzes também como sênior e master aqui na Austrália, também em Vitória. Fui campeão também do campeonato Canberra International, que é um campeonato muito grande de judô aqui. Esse foi o meu passaporte para a faixa preta, né? Depois que eu ganhei esse campeonato, eu fui convidado para fazer o teste para a minha faixa preta. Então, esses Pegou a são. faixa preta, então, aí na Austrália. Sim, Faixa preta de judô. sim. O meu professor é o Daniel Kelly, esse atleta que lutou o UFC. Uhum. Inclusive, ele é o treinador da seleção olímpica aqui. Então, eu tive a oportunidade também de treinar com a seleção da Austrália há muito tempo. Treinei muito tempo com o top do judô australiano, né? Olha só que legal, meu, que experiência bacana. É. Sim, sei, muita experiência, é, muitas experiências diferentes você passou, né, dentro das artes marciais. Ah, Você eu não sou. ficou fechado, embora seja original aqui de Indaiatuba, tenha feito a sua base toda, o alicerce, tudo vem daqui, mas fora daqui as experiências foram bem enriquecedoras, né? Você está falando, eu estou imaginando aqui, eu falei, meu, que da hora, o cara tá lá na Austrália treinando, treinou com a elite do judô da Austrália, meu, que é um país que é muito bem visto, pelo menos por mim. Para quem não sabe, a Austrália não é só canguru, né? Tem muita coisa Imagina, legal aí. imagina, é um país desenvolvido, né? Eles dão muita atenção ao esporte, né? E, pô, Uhum. é assim, fantástico mesmo
a estrutura que eles dão aqui, o apoio que eles dão e o quanto o australiano ele é dedicado ao esporte, né, Rafael? Eles são muito Sim. dedicados ao esporte, com certeza, muito dedicados. E, por rodagem eu tenho bastante, viu, cara? Tenho bastante. Treinei em vários lugares do mundo, competi em vários lugares do mundo, então rodagem não me falta. Antigamente, se a gente pegar a história das artes marciais em geral, lá nos primórdios, no karatê pelo menos isso acontecia muito, quando o sensei chegava para o seu discípulo, porque antigamente não tinha muito isso de você ter muitos alunos. O cara, lá nos primórdios, ele escolhia, ó, Thiago, gostei de você, vou te ensinar karatê. E ensinava você, mais 2 ou 3 ali no máximo. E ele via que chegava na hora que ele falava, não tenho mais o que te ensinar. Ele falava, então agora você pode iniciar a sua peregrinação. E a pessoa saía literalmente fazendo uma peregrinação, passando por diversos professores, treinando com diversas pessoas para poder adquirir cada vez mais conhecimento e assim se tornar um artista marcial com uma técnica mais refinada, né? Sim, E assim, eu sou muito tradicional em algumas coisas, né? E eu acho muito legal quem segue as tradições e as raízes das artes marciais. E, de certa forma, foi isso que você fez aí também. Você passou por vários lugares e foi refinando a sua técnica em cada lugar, uma coisa diferente, né? Que com não é certeza. igual. Não, O judô daqui é diferente do o judô é judô, mas o judô aqui é uma coisa, aí é outra, o jiu-jitsu aqui é uma coisa. Se muda de estilo de academia para academia, imagina de continente para continente, né? A tem muita, diferença deve ser muito grande. tem muita vantagem em poder passar por experiências como essa, porque a gente vai colecionando, né, é, essas experiências e elas vão agregando, né? Não é só o seu professor que te ensina, né? Se você tiver essa oportunidade, né, de poder conviver com outras pessoas, outras artes marciais, né? Abrir a cabeça, abrir a mente para poder estar preparado para receber informações, né? E entender também um pouco da história das artes marciais, né? Essa peregrinação que você falou é justamente tem muito a ver com a história do jiu-jitsu brasileiro, porque o Jigoro Kano, que é o pai do judô, né? Ele formou discípulos, né? Ou formou professores que foram divulgar o judô pelo mundo. E um deles é o Mitsui Maeda, Konde Koma, que é a pessoa que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né? Então, na verdade, o Mitsui Maeda ele faz parte dessa peregrinação e dessa divulgação do judô como arte marcial. O judô e o jiu-jitsu para mim é uma coisa só. Eu não vejo são é a mesma arte marcial com regras diferentes, o que torna dois esportes diferentes. Mas eu não separo o judô do jiu-jitsu, né? Vários judocas vão ficar bravos comigo, vários caras do jiu-jitsu vão ficar bravos comigo, mas é assim que eu vejo e essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Quem quiser, o jiu-jitsu, o judô é jiu-jitsu e o jiu-jitsu é judô. Então, quem gostar, gostou. Quem não gostou, que não goste da minha declaração. Mas é isso aí. É assim que eu vejo e assim que é, né? Nós somos artes irmãs, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. É por isso que eu vou continuar estudando os dois para o resto da vida. Então, Sim. vem dentro dessa peregrinação aí que acabou que não só o jiu-jitsu, como o karatê também, as outras artes marciais partiram dos asiáticos, eles explorando o mundo, né? Expandindo a cultura deles para o mundo, né? E agora o jiu-jitsu se abrasileirou e a gente está retornando ele para o mundo, né? Se é brasileiro, eu gostei do termo aí. E de fato é isso mesmo, né, que aconteceu. É isso aí, com certeza é. Sensei, e voltando agora aqui para Indaiatuba, e quais os planos para a nossa cidade? Como que você pretende, o que você pretende nos próximos anos, meses, semanas, aqui para poder aumentar a prática, o número de praticantes, talvez, na sua academia, abrir novas academias? Você já falou que pretende voltar a lutar, né? Pretende voltar aos tatames aí como competidor, Sim, sim, mas sim. além disso, o que está nos planos aí para poder fazer a sua contribuição pelo jiu-jitsu, né? Eu acho que a contribuição é o dia a dia, né, Rafael? É o trabalho do dia a dia, continuar trabalhando com ética, trabalhando com vontade, não só ética, mas trabalhando com boas práticas dentro da arte marcial.
É o que eu sempre venho fazendo desde o primeiro dia que eu dou aula de jiu-jitsu, é, fazer o mesmo trabalho e trabalhar com disciplina, trabalhar com foco, trabalhar com metodologia, que é muito importante, né? Não Isso é importante. planejamento, metodologia, e ter resiliência, né? Porque não é fácil, a gente já sabe o trabalho que espera, mas eu acredito que um trabalho em longo prazo é o segredo do sucesso e é isso que eu estou pretendendo fazer. Então eu pretendo fincar minha bandeira em Indaiatuba e ficar bastante tempo em Indaiatuba divulgando o jiu-jitsu, divulgando o judô e principalmente dando qualidade, aumentando ainda mais a qualidade que já existe na cidade em relação ao jiu-jitsu e em relação ao judô e oferecer uma opção para o pessoal que mora ali em Itaici, né, a praticar jiu-jitsu com uma pessoa que tem bastante experiência como eu e Sim. que tem conhecimento dentro do trabalho de artes marciais, né, que é muito importante, né? Quando deixei um recado para os pais, um recado para quem vai praticar, procura saber quem é o seu professor, né? Qual é a caminhada dele dentro da luta, quantos anos ele pratica, quantos anos ele dá aulas, né? Isso faz diferença. Pode inicialmente parecer que não, mas em longo prazo isso faz muita diferença para o resultado final do aluno, né? Então, Sim. é ter a confiança no que eu estou fazendo e seguir em frente, né? Todo mundo aí que estiver ouvindo a live, que quiser fazer uma aula experimental com a gente, é muito bem-vindo. Uma coisa que eu tento sempre oferecer na minha academia é um ambiente saudável, um ambiente em que a pessoa não se sinta intimidada para iniciar. A gente tem treino duro, sempre vai ter treino duro, mas no momento certo. Eu tenho separação de turmas, então isso também é importante dizer que o faixa branca ele vai ser recebido e não vai cair na cova dos leões, né? Para Isso é quem importante. para quem tá iniciando e está ouvindo aí a live, pode vir tranquilo, que você não vai cair numa armadilha, né? E vai ser escovado dentro da academia. A prática ela vai ser feita através de estágios e dentro do jiu-jitsu infantil e do judô infantil a gente também trabalha com separação na faixa etária de idades. Então, toda a idade na parte infantil, a gente trata a criança como criança, né? Criança não é mini adulto, como já diria aí o professor Wendel Ribeiro, que inclusive veio assistir a live com a gente. Criança não é mini adulto, a gente trata a criança como criança e todo o estágio de aprendizado é diferente. Então, a criança é tratada diferentemente em cada estágio de aprendizado dela. Então, a gente separa aí as turmas de crianças de 4 a 6 anos, de 6 a 9 e de 9 a 12. Isso é muito importante dizer e é muito importante que os pais entendam a diferença e a importância de ter o filho de 4 anos numa aula de crianças pequenas, não numa aula de crianças até 11, 12 anos, para que a criança não se sinta intimidada, para que a criança se sinta à vontade. O mesmo acontece nos adultos, tá, Rafael? Então, a gente tenta trazer essa metodologia, separando os níveis, né? Para que as pessoas consigam se desenvolver de uma maneira segura e de uma maneira em que eles possam entender que arte marcial não é brutalidade, né? Arte marcial Sim, é isso é importante. ciência, é técnica e no momento certo pode ter certeza que o couro vai comer. Isso Isso é aí eu muito garanto. importante. Porque Isso é metodologia, né, Sensei? muita Você falou, gente também ter uma metodologia. muita gente também confunde a separação de turmas com treino leve, né? O treino Treino fofo. o treino ele progride conforme o nível do aluno, né? Quando o aluno está preparado, eu adoro o treino pesado. Então o treino é para valer mesmo e o couro vai comer, pode ter certeza, mas no momento certo, tá bom? Sim, e isso é muito importante as pessoas que estão assistindo saber, porque quando você confia o seu filho para um professor de artes marciais, sabendo que ele tem essa visão, como a sua, Sensei, e até já estendo isso que eu vou falar para o professor Renato e o professor China, que estão aqui nos assistindo, que
tenho bastante convívio aí com eles, Renato Satilho e China, de Gente finíssima, entender Renato, também. Abraço, demais, Renato. demais. São professores que entendem a importância de, como você falou, tratar a criança como criança. Isso não significa que ela vai ser paparicada e que vai só ter treino fofo, não. Ela vai ter as responsabilidades, mas ainda assim é uma criança. Sim, É importante as pessoas saberem disso. sim. Porque se você já chega lá, ferro e fogo, meu treino é loucura e já vou colocar a criança para rolar, você vai acabar afastando, vai perder um praticante, você perde um aluno. E quando a gente fala perde um aluno, não é nem pela mensalidade, porque perde uma, aparece outra, mensalidade sempre vai ter para receber. Tem Mas alguns você perde, de fato, detalhes. alguém que poderia estar lá no caminho e talvez um futuro professor daqui a 10 anos, não se Isso. sabe. Tem Um alguns bom detalhes disso aí, Rafael. Tem alguns detalhes disso aí. Eu não sou educador físico, mas dentro da educação física tem um termo que se chama especialização precoce, né? isso. Então, quando você coloca uma criança pequena para treinar como adulto e treinar competição, ela vai carregar lesões aí crônicas para sempre, né? Então, Sim, isso aí é muito importante ser dito também, porque os pais às vezes eles querem acelerar o processo e até porque o pai às vezes quer que o filho viva o sonho que ele tinha, né? Então, e se espelhar na criança também não é legal, né? Então, meus filhos treinam, eu me controlo muito, porque claro que a gente tem o sonho de ver eu particularmente tenho o sonho de ver meus filhos competindo em alto nível, né? Só que não pode ser assim, né? A gente tem que se segurar, né, meu? Tem que se controlar e entender que criança é criança. E ali, a partir dos 12, 13 anos, é a hora de começar a apertar, né? Até essa idade aí tem que ser uma prática que tenha prazer, né? Até sim, tem que ser porque prazeroso. você vê muitos campeões aí desistirem no futuro, né? São campeões quando criança, chegam na fase adulta, estão cansados, estão estressados, não querem mais saber disso. Vê aí no futebol, o Ronaldinho Gaúcho com 30 anos não queria mais saber de bola. Não queria mais saber jogar, meu. Falou, tá bom, já deu para mim, já tenho muito dinheiro, já fui campeão, não quero mais. O cara poderia ter jogado até 35, 36, fazendo o que ele fazia. Com 28 o cara não aguentava mais, não quer mais saber, entendeu? Então tem que ter o tempo certo para acelerar, né? Então é isso que eu quero que os pais e os alunos, né, de Indaiatuba entendam que é assim que eu quero trabalhar. A competição não é o meu objetivo principal para crianças dentro da Unia Martial Arts. Não é. Ele é uma parte importante do jiu-jitsu, mas não é o meu objetivo final. Então, que fique isso bem claro, que o meu trabalho é realizado dessa forma, tudo no momento certo. E, pô, estou prontíssimo, preparado para receber todo mundo. A Avenida Coronel Antônio Stanislau do Amaral, 211, no bairro Itaici, dentro da Academia Taquaral. Venham treinar jiu-jitsu e judô, por favor. A famosa Avenida de Itaici, Exatamente, exatamente. perto do Daishow Em ali. frente ao E depois, Daishu, em frente ao Supermercado Dia. depois eu vou pedir para você até uma foto aí com o endereço e tudo mais para a gente poder colocar aí nas redes sociais do nosso projeto, porque como eu falo, eu repito todos os episódios aqui, que eu acho muito importante todo mundo que está assistindo saber. Papo Faixa Preta, embora a gente tenha o apoio de uma academia, hoje a Academia CTI, ela abriu as portas aí para o projeto e nos dá um apoio, me dá um apoio pessoal nas minhas preparações e tudo mais, mas Claro. ele é um projeto independente. Ele é um projeto que não carrega uma bandeira de uma academia especificamente. Então, é um projeto para todos, para as artes marciais em geral, entendeu? Não tem, não tem problema nenhum em falar sobre nenhuma academia aqui. Claro que, como apoiador, eu sempre gosto de Lógico. citar o pessoal de lá, porque eles de fato me patrocinam, mas o projeto, e isso foi muito bem conversado, o próprio Borracha sabe disso, né? É um projeto para todos. Está aqui a prova, né? Estamos conversando É isso aí. com alguém de outra academia, né? É isso aí. E para as pessoas saberem. E depois manda então que a gente vamos dar uma divulgada também para o pessoal conhecer. E A outra, né, ONU existe há Rafael? menos de um ano, Menos então, de aqui em um. Dayatuba. Oficialmente eu abri em agosto, né? Então, em julho tem a questão burocrática sempre de abrir empresa. A gente fez as coisas tudo corretinho, né? Uhum. Sou filiado nas federações, abri a academia com toda a parte legal, burocrática perfeita. Então, em julho a gente estava já dando aulas de lá, mas eram aulas gratuitas, né? Eu não cobrei ninguém. E a partir de agosto essa é a data oficial. Então, estamos completando um ano.
Ainda dentro de Indaiatuba estamos engatinhando ainda, mas com bastante possibilidade de crescimento, né? Indaiatuba é grande, Indaiatuba é uma cidade próspera, então tem Sim. espaço para todo mundo. É. E, porra, eu quero ser mais uma dessas pessoas bem-sucedidas dentro da cidade nas artes marciais. Já está sendo, Sensei. Conversei com você no WhatsApp e abro aqui para todo mundo, para poder as pessoas saberem também, além de saber da sua importância, tudo que você faz e fez pelas artes marciais, mas quando foi anunciado esse episódio com você, teve uma repercussão muito boa aqui dentro da cidade, nos Que grupos de legal. artes marciais, nas rodas aí de conversa, chegou alguns feedbacks aí que eu nem fui, para ser bem honesto, foi tão corrido os últimos dias daqui, que eu nem consegui conversar muito com as pessoas, mas ainda assim chegou para mim alguns feedbacks aí. Isso mostra que o trabalho vem sendo feito de uma forma aí muito honrosa para as artes Que marciais, legal. né? Então, Fico isso muito daí você pode ter feliz. certeza. Fico muito Sensei, feliz. antes da gente encaminhar aqui para o final, prometi para você que eu não ia estender muito, aqui para a gente é noite, mas você está começando o dia aí, né? E acredito que tem muita coisa ainda para poder fazer. Sim. Seminários aqui no Brasil, a gente pode esperar isso daí também? Qualquer pessoa que quiser me contratar, tô pronto e preparado para poder dividir um pouco do meu conhecimento, né? E é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais ou no meu telefone mesmo, né? Que eu posso deixar aí com vocês aí também, sem problema, né? Mas eu não tenho problema em ensinar em academias que não são filiadas comigo, eu ensino em qualquer lugar, dou aula de jiu-jitsu para qualquer pessoa, não tenho problema nenhum em receber pessoas de outras academias na minha academia e também não tenho problema nenhum em academias de outras bandeiras. Acho que isso é até uma cultura que o jiu-jitsu vem cada dia mais perdendo, né? Que é essa cultura das rivalidades e de não poder misturar as academias. Então eu estou aí para... fiz muito isso aqui na Austrália. Na verdade, eu fui um dos primeiros aí aqui em Melbourne a poder receber gente de outras academias, então acabei influindo bastante na cultura local quanto à relação do treinamento interclubes, né, que a gente pode dizer assim, e pretendo fazer o mesmo aí. Então, pô, o jiu-jitsu tem que vir em primeiro do que em qualquer bandeira, né? Em primeiro lugar está o nosso esporte. Nosso esporte ainda é pequeno, e tanto o judô quanto o jiu-jitsu ainda são esportes pequenos em relação ao futebol no Brasil, por exemplo. E a gente tem mais é que fortalecer a marca do judô e do jiu-jitsu, porque quando o jiu-jitsu está forte, todas as equipes vão crescer juntos, né? Então, essa é a minha ideia. Em primeiro lugar, é valorizar o jiu-jitsu e o judô. Valorizando isso, todas as academias crescem junto. Então, Sim. tô aí. Quem quiser ir treinar lá com a gente, pode ir treinar e me convidar para treinar, eu vou também. Tô aí na atividade. Quiser me chamar para dar aula, também vou. Contatos através da mídia social. Fico muito feliz aí pelo convite, viu, Rafael? Obrigado de coração. E quando você quiser aparecer lá na academia também, por favor, apareça. Vamos trocar uma ideia ao vivo, né? Quero te conhecer Sim, vamos pessoalmente. sim. Quero te Eu conhecer vou abrir uma pessoalmente. coisa aqui, eu vou abrir uma coisa aqui para você. Assim, eu estou tentando, de alguma forma, fazer com que o projeto cresça dentro das condições que eu tenho hoje, entendeu? O Uhum. fato de ser remoto mesmo, por conta de estrutura, de agenda, de tempo. Eu também tenho uma rotina assim, que é das 7 da manhã às 8, 9 horas da noite, quase todos os dias da semana dando aula. E dentro desse meio tempo, ainda tento levar o projeto e estar sempre fazendo aqui os nossos episódios. E eu estou querendo trazer algumas coisas presenciais agora. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí, estamos cogitando, vendo as possibilidades. E com certeza, quando isso acontecer, eu vou trazer você de volta aqui com a gente, sim. Pode Legal, ter certeza disso. É só uma espero. questão de tempo, isso vai acontecer, tá? Onde tem uma vontade, há um caminho, né? É A isso gente aí. falou isso. E É isso pode ter aí. certeza que isso vai acontecer, já está nos planejamentos aí. Vai ser uma honra para mim, um prazer, tá bom? Muito obrigado pela atenção e fica aí o meu exemplo aí do quem tem a vontade tem o caminho.
E se vocês têm, se todos vocês estão assistindo aí, têm a vontade de viver das artes marciais, confie que vocês vão conseguir também, beleza? Beleza. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço, Rafael. Você, Valeu. você viu o comentário que o Renatão deixou aqui para você, ó, esperando você voltar para os treinos na hora do almoço? A gente tem uma turma aí de faixa preta que treina na hora do almoço. O Renatão, convite, né? o André. O André Calefo, pô, fera braba também. Aí, Calefo, abraço para você. Sensei, seria, se um dia tiver oportunidade também, vou até fazer aqui, Renatão, desculpa se está nos seus planos ou não, mas já vou até falar aqui, você sabe que a gente tem um projeto grande aqui na cidade, que é o Projeto Esporte Cidadão, e o Renato é um dos professores, junto com o André, que acredito que é amigo seu também. Muito amigo mesmo. E os caras fazem, assim, um trabalho impecável. Você vê os festivais que o André e o Renato promovem aí, meu, 300, 400 crianças ao mesmo tempo rolando lá, fazendo, é simplesmente incrível. E talvez um dia você ir lá conversar com eles também, presencialmente, mostrar para os alunos que existe essa possibilidade. Eu estou falando isso porque no episódio do judô que a gente fez com a Mônica, eu falei isso para a Mônica também. Eu falei, Mônica, você como atleta olímpica, estar lá com os alunos, meu, eles piram com isso daí, entendeu? E mostram que existe sim esse caminho. E a sua referência aqui na cidade, para alunos do projeto, pode ter certeza que vai ser muito bem-vinda também, se um dia... Renatão, desculpa, não sei se está no seu planejamento aí, tá? Mas já fiz o convite aqui. Inclusive, Rafael, eles me convidaram para estar para participar do último festival. Foi questão de agenda mesmo, eu não consegui reposição de aula na minha academia. E eu não consegui, infelizmente, foi por causa disso. E como eu estava prestes a viajar, eu não queria cancelar a aula na academia. Sim. Então, na verdade já houve o convite e com certeza em breve estarei aí com os dois lá no projeto e, pô, é isso aí, cara. Fica à vontade de participar e eu tenho muito orgulho do trabalho realizado pelo Renato e pelo André. São dois profissionais de alto nível. O André é meu amigo há muitos, muitos anos. Conheço o André desde que ele era faixa branca aí no jiu-jitsu, né? Tive a oportunidade de ver ele de branca. Quando ele começou a treinar lá com o Fernando Lemes, né, que hoje é dono da CrossFit Indaiatuba, aí, um abraço pro Batatinha, e que é um irmão aí que as artes marciais trouxe para minha vida. E foi ali dentro da academia Top Fight, né, que eu conheci o André Calefo, que é um dos meus grandes amigos dentro da arte marcial hoje em dia. Então, um abraço aí a todos. E realmente agora eu preciso ir, Rafael, que eu tenho uma aula. Sim, não. Prometi que não ia tomar muito do seu tempo. A gente tinha um horário que eu já até passei. Sensei, 10h30. Obrigado de coração, valeu. E quarta-feira que vem estou de volta em Indaiatuba. Por favor, apareça para a gente trocar uma ideia, tomar um café. E, porra, me convida de volta que eu volto com o maior prazer, tá bom? Pode ter certeza. Vamos conversando então, Sensei. Obrigadão mais uma vez. Um abraço. Valeu. Valeu.